Nada como 2 dias de live aqui para aprender a fazer o negócio funcionar de primeira hoje. Ficou Ó, craque, hein, Rodrigo? Ficou craque. ó, Ontem eu estava torcendo por você aqui online. eu acho que eu fiquei uns 5 minutos apanhando ontem para conseguir botar o Ricardo aí, mas hoje foi de primeira. Muito Parabéns, obrigado. parabéns. Vamos dar um tempinho aí, ó. O pessoal está entrando, está subindo aí o número de Maravilha. pessoas na live. Dia intenso de novo, não? Foi intenso, mas pelo menos acabou um pouquinho melhor, né? Tanto no mercado como nas notícias, né? Nos mercados deram uma acalmada agora ao longo do dia, petróleo reagiu bem, a bolsa aqui fechou no positiva, né? Dois e pouquinho para cima, dólar caiu também. E eu acho que a grande notícia aí do dia foi que o Trump lá fez um pronunciamento ao meio-dia, né, do horário de Brasília, pedindo para acelerar os testes com um medicamento super antigo, já conhecido dos médicos, né, que é usado para tratamento de malária, né? E Uhum. parece que é um remédio super abundante, né? As pessoas, eu acho que vai entrar um pouco aqui na nossa conversa de abastecimento, mas hoje eu ouvi gente já é, é, com medo do que pode as pessoas acabarem fazendo, igual foi com o Tamiflu, né? Porque é um remédio que tem disponível em todas as farmácias, é abundante, tem quase todas as grandes companhias farmacêuticas produzem esse remédio, CIMED, Sanofi, AMS. Então agora a turma está com medo de que, ao confirmar que o remédio é de fato efetivo, vá todo mundo correndo para a farmácia, assim como fizeram com álcool em gel e papel higiênico, né? Então, vamos torcer para que talvez o governo consiga controlar isso da melhor forma. Bom, Bacana. mas, vamos respeitando aqui a turma que entrou no horário. Boa noite a todos. Obrigado, Alcione, por topar conversar um pouco comigo e com a gente aqui hoje. A gente está vivendo dias difíceis, né, adversos, né, que jamais a gente imaginou passar, né, mostrando uma fragilidade enorme aí do ser humano. E a gente, enfim, quanto mais conteúdo a gente puder gerar com fundamento mesmo, eu acho que é importante para todo mundo, porque as redes sociais elas têm, né, um papel fundamental hoje na vida de todos, às vezes positivo por trazer a notícia de forma instantânea e muito rápido, mas também a gente vê, né, em vários casos que dissemina muito fake news, muito pânico. Então, eu acho que a nossa conversa de hoje pode ser muito produtiva no sentido de trazer um pouco de fundamento, né? E aí, por que eu fiz questão de convidar o Alcione, que já é um amigo aí de alguns anos que a gente se conhece. A Alcione trabalhou 30 anos direto no varejo de alimentos, né? Ali na Perdigão, muitos anos, Brasil Foods, Seara, JBS, né? São 14 anos como diretor de comercial dessas grandes companhias. Foi durante um bom tempo consultor técnico da APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercadistas, né? Então conhece desde o pequeno varejo até o grande varejista de São Paulo, e depois como consultor agora independente do Brasil inteiro, né? Até Belém do Pará você costuma ir de vez em quando lá atender. Então, assim, dá para trazer para a gente bastante informação aí de como é esse mundo do varejo. E aí eu gostaria que você começasse contando para a gente, né? Depois eu vou entrar na tua experiência de crises aí que você já viveu nesse setor, né, nessas empresas por onde você passou ao longo dos anos, mas eu Uhum. gostaria que você começasse contando um pouco para a gente como é que vinha o varejo brasileiro, né, até esse momento, porque a gente sabe que quem acompanha os dados da economia sabe que o Brasil estava melhorando, mas varejo já vinha se destacando há um bom tempo. Então, eu quero que você comente para a gente como é que o varejo estava preparado ou está preparado para esse momento adverso que a gente está vivendo, né? O que bota, como é que ele estava em relação à concorrência, ao mercado externo, enfim. Bem-vindo e fica à vontade.
Muito bom, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Alegria e honrado estar aqui na companhia de todos os convidados. Acredito que temos convidados das duas redes aqui. E sim, eu acredito que a gente pode gerar um conteúdo bastante interessante hoje, falando primeiro de como se comportou o varejo brasileiro, principalmente nesses últimos anos. Eu acompanho, como você disse, o varejo brasileiro há 3 décadas e desde pacoteiro de frente de caixa a cuidar das vendas no Brasil inteiro. Então, eu conheço um pouco de supermercado, não por ter trabalhado só dentro do supermercado, mas por servir supermercado. E o varejo brasileiro vem há, no mínimo, 10 anos num investimento muito intenso de organizar sua cadeia toda de lojas, adequar suas lojas ao público, gerando uma experiência bacana de compra, sempre num esforço gigante de não só cuidar das pessoas, mas principalmente de organizar sua cadeia de abastecimento, partindo de um depósito central, por exemplo, e indo a toda a sua rede de loja, independente do tamanho da rede, né? Então, esse varejista ele vem investindo no padrão de loja, no padrão de exposição, no treinamento das suas pessoas, no relacionamento com os setores, em tecnologia, nos últimos 5 anos, violentamente. Tudo em busca de gerar um melhor nível de gestão, claro, sempre também uma performance, mas de levar a seus clientes um custo-benefício que atende àquele perfil de consumidor, né? E aí nós temos desde varejos de vizinhança, com lojas localizadas em pequeno porte, próximo das nossas casas, por exemplo, as grandes cadeias de varejo. E esse processo seletivo foi se passando nos últimos anos e hoje a gente tem um varejo muito estruturado, de muita credibilidade, de uma tecnologia e de uma dedicação intensa para gerar essa experiência de compra bacana para os nossos consumidores, enfim, para nós, né, como consumidores. Esse, para mim, é o conjunto. E sempre isso capitaneado. O que melhorou muito principalmente nos últimos 10 anos, foi esse relacionamento com todas as entidades que regulamentam o setor, a Associação Brasileira de Supermercado e as associações estaduais, aí principalmente a Paulista, com todas as outras, fazendo esse trabalho de proximidade com os órgãos reguladores, adequando a operação de loja às normas e regulamentos, né? Então, hoje a gente tem um varejo muito bem preparado. Bom, que bom, a gente já começa um pouco mais confortável o bate-papo. Então, assim, aí já pegando o gancho para o assunto da crise que eu queria comentar, né? Nós estamos, obviamente, é uma crise única, que a gente não viu isso acontecer na história, mas que sempre tem similaridades com outras crises. E aí eu queria citar algumas que você viveu na área de alimentos, né, no foco da onde estava ali acontecendo a crise, que foi a primeira perdigão ali com Sadia, né, quando a Sadia quebrou justamente no subprime, né, na crise ali 2008. Gripe aviária, né, que comprometeu o fornecimento de proteína para o mundo inteiro. E 2017, que eu acho que foi, no teu caso, um ano bem particular, porque você tinha acabado de entrar na Seara quando teve a Operação Carne Fraca, né, que afetou todos os produtores de carne no Brasil, quase todos, né, na verdade, e logo em seguida emendou com a greve dos caminhoneiros, ou seja, prejudicou a produção e a logística, né? Então, em relação ao que você falou dos supermercadistas, do varejo, está muito mais preparado. Como eles estão preparados, ou seja, o que eles fizeram ao longo dessas últimas crises para se preparar para uma nova crise quando ela viesse, nós estamos vivendo ela nesse momento, em relação à produção, à logística, a vendas, em comparação com o que a gente eventualmente sofreu na outra, o que você pode trazer para a gente aí de fundamento em relação a isso? Quando a gente fala, e aí utilizando um pouco essa experiência, quando a gente fala em crise, logo que ela se estabelece, você
além de entender o contexto, você procura que semelhanças ela tem por onde a gente já passou, né? Então, quando você fala da fusão, por exemplo, das empresas, foi muito mais uma tensão entre a própria unificação das operações, com a retirada de muitas marcas e categorias de produto do mercado para equilibrar a lei de oferta e demanda, enfim, não ter essa concentração de conglomerado, e a relação com o mercado brasileiro. Quando a gente vai para a gripe aviária, caminhoneiro e operação carne fraca, são características muito mais estruturais, né? E que acabam impactando em toda a cadeia, né? Se você pegando como exemplo, greve dos caminhoneiros, parou o meio de ligar várias fases da produção e principalmente produto acabado até o destino, que é o supermercadista, por exemplo. Essa cadeia foi rompida, ela foi interrompida e fez com que a ponta do abastecimento ficasse completamente desabastecido. Na gripe aviária, já um contexto de sanidade lá na granja, lá na agropecuária, lá onde que são criados os animais, as aves. E a carne fraca é um comportamento de gestão, de governança, de compliance que acabou tendo seu lado positivo em elevar a credibilidade, a confiabilidade dos processos produtivos e da qualidade do produto que a gente coloca à mesa todos os dias. Quando a gente pega esse histórico e coloca nesse contexto, os mesmos elementos estão presentes, né? Você tem fator logístico, tem fator de produção, você tem fator de venda, né, de abastecimento, mas o contexto, né, que está criando esse clima, ele é completamente diferente. E eu, de ontem para cá, enfim, desde que começou, mas principalmente nessa semana, tenho conversado com presidentes de associações estaduais, com indústria, com varejistas, com os meus clientes de consultoria, não só procurando entender, mas também criando estratégias e condições que podem melhorar. Então, essa crise agora, a gente vai ter que se atentar muito à produção, à logística e aos canais de venda, seja online ou físico, que a gente pode falar de tudo isso na sequência, mas tem um fator humano aí no meio que ele de extrema importância, eu diria de vital importância, e onde as empresas estão preocupadas com esse fator humano que garantirá, de fato, o abastecimento do varejo brasileiro. Então, até agora, assim, não tem nada interrompido em nenhuma parte da cadeia, né? Então, já também tentando confortar um pouco, porque a gente vê notícias que as pessoas estão saindo, correndo para se abastecer, fotos que muitas vezes a gente sabe que é meio que fake news, de gôndolas vazias de supermercado, porque não deu tempo do cara ainda repor do estoque que está lá no fundo do supermercado. Então, assim, meio que para tranquilizar, você que está rodando e conversando com toda a turma da cadeia aí dos supermercados, ainda não tem nada interrompido, nem previsão disso, desde a produção até a venda no final, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente começar a detalhar o problema, ou o desafio que a gente tem. Primeiro, qual é a condição que realmente gerará, ou geraria, eu não acredito que vai gerar, geraria um desabastecimento do nosso país? Nós temos todo um comprometimento da cadeia produtiva, independente do produto. Pode ser uma água, pode ser um frango, pode ser um sabão em pó, pode ser um detergente, pode ser um álcool gel, pode ser um papel higiênico, qualquer. Eu conversei, as indústrias estão extremamente preocupadas com palestras dia sim, dia não, às vezes todos os dias para o público que está na linha de produção, para que ele tenha, nessa palestra, de algumas empresas que eu conversei, tem um médico, tem psicologia envolvida e tem toda a assistência social, para garantir que essas pessoas tenham a consciência da importância do trabalho delas, que não pode ser interrompido, para gerar alimentação de todo um país, e principalmente dos cuidados com a saúde dela e da família e das pessoas que estão próximas, inclusive no ambiente de trabalho. Então,
Qual é o fator que pode gerar desabastecimento? Interromper processo produtivo. Isso está sendo muito cuidado, a gente vê, inclusive, a interação dos ministérios e com as associações, garantindo com que isso tenha o cuidado e a atenção necessária, né? Então, esse é o fator. Agora, dali para frente, tem um fator logístico e tem mercadológico, que sofrem os problemas de um consumo intempestivo, desordenado e inconsciente. Hoje, eu até compartilhei contigo um vídeo, a gente tem alguns grupos de varejo, e um deles que eu participo é capitaneado pela Fundação Getúlio Vargas e pela APAS, e lá a gente tem varejistas do Brasil inteiro, que troca experiência, que interage com os fatos que estão acontecendo, dos comportamentos de consumo, do comportamento do fornecedor, de preços, de abastecimento, etc., de um comportamento completamente inconsciente dentro da loja, por conta de uma busca desenfreada pelas quantidades. Isso sim gera desabastecimento. Não, ontem teve um cara que saiu aí na notícia, o cara comprou 50 quilos de carne moída para levar para casa. Imagina. Irracionalidade então, total. Agora, o que eu acho importante é a gente ter racionalmente em mente. Todo o movimento inesperado, traumático, que gera medo, insegurança e incerteza, impacta no comportamento do ser humano e que a gente leva um tempinho para que os processos, as regulamentações, os ajustes, as regras vão sendo colocadas em prática. E o consumidor brasileiro precisa acreditar nisso. Nós, das empresas, precisamos atuar nisso. E se a gente olhar, hoje eu conversava com o presidente da Associação Paulista de Supermercados, ele saía justamente da reunião com o Dória, ele e o Carlos Correia, que é o superintendente da APAS, ajustando acordos, inclusive, do álcool gel e dando um update das condições do varejo do abastecimento para o governador de São Paulo. E ele falava, Alcione, imagina que a gente assistiu o Dória quinta-feira, uma semana atrás, dando um depoimento que tudo continua, os shows, o futebol, o comércio, o shopping. Ele falou, parece que faz 6 meses, né? Mas fazem 6 dias, onde no sábado começou a mudar totalmente, no domingo já mudou totalmente, hoje a gente está com o comércio praticamente todo fechado, exceto os comércios de serviços essenciais, né? Alimentos. Então, isso compromete, né? Isso compromete e é isso que a gente precisa acreditar. Nos próximos dias, essa balança começa a se equilibrar, os estoques começam a ser repostos e a gente vai viver um processo um pouco mais calmo, um pouco mais ordenado, mas depende do nosso comportamento como consumidor. Não precisa ter pânico, porque existe produção. A produção não foi interrompida. Então, não tem nenhuma fábrica parada, Rodrigo. Não tem. Essa loucura que inventaram da falta de papel higiênico, né? Quem deve estar feliz da vida é o pessoal lá da Neve, personal, não sei o quê, porque está vendendo. Os caras estão antecipando receita de um ano, né? Porque eles iam vender essa quantidade de papel higiênico em um ano. Eu nem sei se papel higiênico é perecível ou não é. Porque se for ainda o cara vai ganhar dobrada. Mas enfim. Então, acho que esse olhar consciente nós precisamos ter. Porque esse público que foi lá e se encheu de papel higiênico, álcool gel, etc., você acha que ele vai a semana que vem comprar novamente? Tem uma pergunta legal aqui. Você percebe esse mesmo comportamento em todas as regiões ou ele está muito localizado justamente aí na classe alta, nas regiões, né, mais nobres, onde talvez o egoísmo está imperando um pouquinho mais? Olha só, antes de ontem teve uma reunião em Porto Alegre, o governador de Porto Alegre reuniu o setor supermercadista, principalmente, varejista do Rio Grande do Sul, e eu achei muito interessante, um dos diretores da AGAS, Associação Gaúcha de Supermercado, eu tenho um vídeo, inclusive, ele dava o seguinte depoimento para o governador. Ele falou, governador, quem está criando todo esse pânico é da classe média para cima. É aquela classe que tem poder aquisitivo, que não precisaria estar produzindo isso, mas que está.
E eu provo isso para o senhor porque eu tenho muitos amigos supermercadistas, ele contando para o governador, tanto em Porto Alegre quanto no interior do Rio Grande do Sul, que estão falando assim para mim, Zô, me fala onde que está esse corona, porque ele não passou aqui não, né? E se a gente falar isso com um trabalhador que tem um salário menor, que tem uma condição econômica inferior, infelizmente, em função da sua remuneração e tudo mais, Não, ele não tem nem como comprometer renda para comprar mais, né? não tem como estocar, não tem como estocar. Bom, por aí a gente já faz uma. Por aí a Camila, nossa economista, ela tá aqui participando do chat aqui. Ela pode ajudar a gente, mas por aí a gente já consegue fazer uma conta básica de que não vai faltar, então, nenhum tipo de produto, porque a população classe baixa é maioria, nós temos 13% de desempregados no Brasil, e essa turma não vai conseguir estocar alimento, papel higiênico, álcool em gel por 6 meses, porque não tem renda para isso. Então, dado que eles são maioria, a gente dá para acalmar a classe média alta, falar, vamos fazer um supermercado mais racional. Exatamente. E se a gente, eu queria acrescentar um dado nesse comportamento. Eu tenho um amigo, que chama Giovanni, e ele mora na Lombardia, ele mora perto do Lago de Garda. Onde teve o problema todo. Eu falei com o Giovanni ontem à noite, e ele me falou assim, Alcione, graças a Deus a gente continua em quarentena, aquela histeria da primeira quinzena passou. Hoje, claro, a gente vai no supermercado, tem um controle, né, um número limitado de pessoas pode entrar, às vezes tem fila do lado de fora, às vezes não tem, as pessoas aguardam ser chamadas para entrar no supermercado, fazer a compra, pegar a sua compra e ir para casa. Eu espero que a gente chegue nesse momento de forma saudável, organizada, civilizada, né? E esse, eu acho, o apelo que a gente tem que fazer para o povo brasileiro. Agora, a gente, para passar para o passo seguinte, para irmos para o passo seguinte, eu queria colocar um registro aqui. Se a gente fala que a população brasileira tem que reconhecer, o presidente tem que reconhecer quem merece um troféu de cidadão honorário, a gente tem que colocar saúde, produção, logística e o atendimento nas lojas. Esse povo, né, está colocando a sua saúde, a sua dedicação, a sua entrega para servir. E eu vivenciei, neste segunda e terça-feira, consumidores sendo mal educados com trabalhadores de loja. Isso a gente não pode aceitar. Essas pessoas não têm o direito, né, de ser mal educados com um comportamento desse inadequado, né? Então fica aqui não só o meu reconhecimento, mas quando você que está assistindo a gente for à sua farmácia, for ao seu supermercado, ou precisar eventualmente de um atendimento de saúde, comece o seu atendimento pelo cumprimento, claro, sem dar a mão. Sem tocar, por enquanto. Um pouco de sorriso e, primeira coisa, valorizar essa pessoa, reconhecer o trabalho dessa pessoa. Isso vai ajudar e muito a melhorar o dia dele, para os próximos dias que virão e são desafiadores. Agora, eu quero colocar um pouco de pimenta aqui, Rodrigo, para interagir contigo. Então, a gente não tem problema de abastecimento, não tem problema de preço, não tem problema de nada. O que você acha? Eu acho que preço provavelmente vai ter, né? Se tem uma demanda... Você é um homem de mercado, você assistiu tua live ontem, me fala aí o que você acha. Se tem uma demanda e uma oferta talvez desregulada, com certeza a gente vai ter problema de preço, né? Em que produtos exatamente, não sei, né? Aí você pode já ter talvez já tenha alguma sensibilidade aí pelos primeiros 15 dias de mercado adverso aí, como é que estão reagindo esses preços? Hoje, inclusive, eu assisti algumas cenas, por exemplo, no mercado onde a elevação de preço está alta e não é só demanda. É importante a gente, como consumidor, saber que em todos os momentos do ano, uns mais intensos, outros não, associado à safra, associado a dólar, né? O preço se altera, ora mais intenso, ora menos, e nós estamos com alguns movimentos assim ocorrendo. E é lógico que junto com eles tem também os oportunistas, tem também
aquela movimentação de preço que é um aproveitamento da situação para a sua remuneração do seu capital, enfim, dos seus preços, suas margens serem ainda maiores. Estou falando lá ainda do setor industrial. Então, quando a gente olha hoje, derivados de leite, feijão e arroz, são categorias nervosas de produto com intensa movimentação de preço e com, eu diria, com uma disponibilidade de produto que pode parecer desabastecimento. Não é falta de produto, é a briga do preço. É estratégico. É a negociação do varejista que está lá sendo meio que um guardião de que a gente não tenha tantas alterações de preço. E isso sempre existiu. E eu acredito que virão outras categorias na sequência e que também levam um tempo de se estabelecer uma nova negociação, um novo patamar e a continuidade do abastecimento e das vendas, né? Estão perguntando aqui se juridicamente isso assim, se a lei permite que esses preços sejam ajustados. Eu creio que sim, né? O que pode ter é o contrário. Nesse momento, onde o governo está muito mais atuante, assim como ele fez com o álcool e gel, que acho que o Alcione pode nos trazer melhor a informação em relação ao preço que vai ser vendido o álcool em gel assim que ele for reposto nos estoques de supermercado. Mas o governo, de alguma forma, pode atuar, mas isso é artificial, né? Vai ficar tentando controlar algo que, assim, no pequeno supermercadista, ele não consegue ter, não vai ter, nesse momento, uma forte atuação, né? Uma regulação. Eu diria que nós, consumidores, de alguma forma, vamos acabar pagando um pedaço desse movimento. E hoje a gente conversar, falando em situação legal, né? A questão do preço, não, vamos pegar o caso do arroz, né? Eu estudei um pouco e ouvi pessoas especialistas do segmento de arroz para conseguir entender o que está acontecendo. O Brasil não era um grande produtor de arroz, o arroz não era uma presença tão importante assim na cesta de produtos e na produção agrícola. Com o incentivo, com a vocação da agricultura brasileira, o Brasil se tornou um player importante no cenário global de arroz e tem a sua produção cada dia maior e com isso se transformou num exportador. Então imagina você um produtor de arroz grande e tem um preço em reais e um câmbio a R$5 por dólar para exportar. Então a atratividade para exportação está fazendo com que o interesse em colocar para o mercado externo seja ou possa ser maior do que vender no mercado interno, e isso faz também com que os preços se movimentem. Porém, falando de legislação, eu falava hoje com o Ronaldo sobre essa questão e sempre focando na sua pergunta inicial, abastecimento. Se isso for para um extremo, então vai comprometer abastecimento? Aí sim o governo pode intervir, porque ele tem regras, ele tem legislação suficiente para bloquear a exportação e priorizar o abastecimento de tudo que é produzido aqui dentro e para as necessidades que o país tem. Então, acho que essa é uma consciência importante. Hoje, o Ronaldo Santos e o Carlos Corrêa, que são, respectivamente, presidente e superintendente da APAS, trataram desse assunto com o governador de São Paulo. E o assunto é exatamente esse. Se chegar a esse extremo, o governo vai intervir, bloquear a exportação e forçar, sim, a comercialização no mercado interno. Porque quando a gente olha as divisas do nosso país, tudo que a gente precisa para ter uma transição saudável e bem abastecida por esse período que a gente não sabe quanto vai durar, nós temos produção suficiente para isso. Nós somos autossuficientes em tudo. A gente não depende de importação para alimentar a população brasileira. Então, o que nós teremos sempre nesse movimento é um tempo de ajuste. Não conseguiu o ajuste, extrapolou, pode sim haver intervenção legal. Eu acho que é só para quem não viu a notícia, né? Parece que o governador João Dória ele regulamentou que os supermercados vão ser obrigados a vender o álcool em gel por preço de custo, né? Sem margem de lucro, né? A Associação Paulista de Supermercados fez esse acordo hoje como um serviço ao consumidor,
tem um esforço para repor e para fazer um volume de produção adicional, e o supermercado vai simplesmente colocar na gôndola a preço de custo, a hora que ele chegar na gôndola, né? Porque você imagina que hoje a gente tem armários, tipo o vídeo que eu te mandei, armários lotados de álcool gel. O meu aqui em casa está no último frasco. Né? Só a gotinha. Só tem esse restinho. E, segundo minha amiga Renata, que está nos assistindo aí, sábado deve fazer entrega de uma nova remessa de 2 frascos grandes. Olha, você está dando spoiler aí. Sábado vai estar todo mundo na porta das drogarias, do supermercado, esperando o álcool gel chegar, hein? Falando em gôndola, que você falou, a questão de gôndola, tudo, se espalha muito, né? E aí um pouco de fake news, um pouco de terrorismo, as gôndolas vazias pelos supermercados afora do Brasil e do mundo inteiro, né? Começou lá fora e agora já começa a ter circulando nas redes sociais essas fotos de gôndolas vazias. Me conta um pouco a história que você falou lá de um episódio que aconteceu no supermercado de um associado lá. Ah, sim. E, na verdade, eu te contei uma passagem, mas tem várias, né? Que eu rodei esse final de semana em algumas lojas. E eu vi prateleira vazia também. Mas é fruto dessa ganância, né? Eu conversei com a operadora de caixa, isso foi na segunda-feira, de uma loja, posso até falar o nome, loja do Mambo, aqui no bairro que eu moro. E ela disse, olha, o senhor não... Ainda bem que o senhor não veio aqui nem sábado nem domingo, que isso aqui parecia um arrastão. Né? Qual loja está estruturada? Imagina que vem alguém na sua casa, normalmente você tem 2, 3 pessoas para almoçar, para jantar, e de repente aparece 15 convidados. Uhum. Né? Vai acabar com o seu estoque, ainda você vai ter que sair em algum lugar buscando. Então, de uma maneira muito simplista, é disso que a gente está falando. E eu conversava com um supermercadista ontem, aqui de São Paulo. Ele tem algumas lojas, várias lojas de vizinhança, são lojas de médio porte, que têm uma proximidade nos bairros e que entregam um bom sortimento e um bom nível de serviço. E ele me falava de 2 situações que eu acho importante compartilhar contigo, com todos os que estão com a gente. A primeira delas é mão de obra. Ele falou, Cione, eu estou agora, eu estava falando com ele no telefone, eu estou agora numa loja que fica aqui no Jaraguá e eu estou olhando minhas frentes de caixa, eu já falei com o meu RH para contratar urgente 35 operadoras de caixa. Eu não as preciso ainda, mas não tem como ter contágio se o vírus avançar. E a gente está vendo ele avançar. Por quê? Pela forma com que o povo se comporta, né? É empurrão, não respeita a distância, não espera limpar o balcão, não espera limpar a máquina do cartão, não espera limpar o carrinho. Se até os médicos estão todos contaminados, né? Tem 8 médicos, acho que, se eu não me engano, da Prevent Senior que estão contaminados, se até eles, que sabem dos cuidados e têm muito mais cuidado. Então, vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Agora, você veja que o varejista está com esse nível de antecipação e vai assumir um custo adicional também, porque ele está deixando esses colaboradores de prontidão. Se alguém sofreu contágio ou for suspeito e tem que ir para o isolamento, ele não pode interromper o fornecimento, ele é um serviço essencial, como é farmácia, como são, né, esses serviços que são considerados especiais, hoje estão sendo mantidos todos abertos. Uhum. Na sequência, ele me falava que ele entrava na loja e estava justamente um canal de TV importante, fazendo um registro que costumeiramente faz lá, e filmando justamente a gôndola do papel higiênico. Quando já tirou vários, a gente compra papel higiênico, sabe que tem aquele pacotão? O pacote é grande. Se tira 3, vira um buraco, né? Mas, de fato, estava ficando vazia e no corredor já vinha o pallet do abastecimento. E o cinegrafista rapidamente falou, filma antes dele preencher o abastecimento. Ou seja, é dessa imprensa que a gente não precisa. Você vê um esforço sobre-humano de toda uma cadeia de suprimento, desde a produção, logística e a venda, se dedicando para que a gente não tenha falta de abastecimento, não tenha falta de produto. E aí alguém da imprensa vai lá e conta essa história, que é claro que está vazia, mas está sendo reposto, não está vencendo o repor pelo consumo inconsciente.
Não, Né? muitas lojas não têm espaço de estoque, né? Não são todos Tem, os supermercados que têm capacidade de estocar infinito o produto, né? E como foi muito rápido, como tudo nessa crise, o mercado financeiro, enfim, nós somos atingidos de uma forma muito abrupta e muito rápida. Então também ninguém estava exatamente preparado, por mais que tivesse planos de contingência, que a semana passada tivesse sentado para discutir medidas prudenciais, ninguém sabia, né, a velocidade que isso iria tomar de uma forma tão abrupta. Mas o ser humano, eu acho que o lado positivo é que o ser humano é adaptável, né? Então, depois de uma semana de confinamento, né, de é, quarentena, a gente começa talvez a reagir, né, com uma forma mais humanizada, né? Vamos dizer assim, né? Porque alguns viraram de fato bicho, né? Nos últimos dias. um comportamento irreconhecível ou inaceitável, né? Então, desse contexto, o que eu acho que a gente precisa se preparar, né? Do ponto de vista de consumidores e de brasileiros. Nós estamos vendo todo o trabalho que eu considero menos de uma excelente qualidade até aqui, do ministro da Saúde e a equipe dele, né? E hoje, novamente, ele na TV, E aliás, do, ele e está do, e do secretário da Saúde de São Paulo também, né? O Davi Wip também acho que tem feito um bom trabalho. super, até pela especialidade dele, ou seja, eu acho que dentro das ferramentas que a gente tem, a gente está sendo super orientado. E se a gente fizer uma comparação do estágio que nós estávamos domingo, né, para o estágio que a gente está hoje, a gente já está num grau de isolamento, fechamento, né, e prevenção muito, muito, muito avançado. E eu acredito que até domingo a gente dará passos gigantes ainda nesse sentido. Então, o que a gente precisa olhar como brasileiro, como cidadão, independente da nossa responsabilidade profissional ou familiar, é que num espaço de 7 dias, um país inteiro vem se organizando para conter o contágio, para conviver com a evolução do contágio e para passar por ele com o menor desgaste possível, etc. A gente não tem ideia quanto tempo vai durar, a gente não tem ideia da extensão, mas eu dou, por exemplo, aqui no meu condomínio. Eu moro num condomínio que tem 2 torres, são aproximadamente 190 apartamentos. Segunda-feira, no salão de festa, já tinha um home office lá. 6, 7 pessoas trabalhando. Na piscina, segunda tarde, terça de manhã, estava cheio de criança brincando. Reunião do conselho, contato administrador de condomínio. Quarta-feira, fechou piscina, academia, salão de festa, toda a área social está proibido qualquer morador permanecer. O isolamento é dentro de casa. Então, é dessa soma de coisas que a gente vai viver com mais ou menor trauma. E nesse contexto está inserido toda a cadeia de abastecimento, que é o nosso tema aqui. Os desencontros ou os debates de negociação de preço, etc., vão continuar acontecendo, isso sempre aconteceu, mas preservar toda essa cadeia que vai trazer continuamente do alimento perecível até o menos perecível para a nossa cesta de compras, é com isso que a gente tem que se preocupar, junto com a nossa saúde, né? É isso aí. Acho que foi uma bela aula aí. E eu queria acrescentar um detalhe, Rodrigo, se me permite. Eu não sei como é que está nosso tempo. Fica à vontade. Ainda temos. Veja só, eu estava conversando com esse supermercadista ontem, contei desse sensacionalismo da imprensa, né? Por que essa imprensa não pega a câmera e vai mostrar para o consumidor como é que funciona a cadeia de abastecimento desse varejista que não tem espaço muito grande para estocar? Por que ele não tem um espaço muito grande para estocar? Porque ele privilegiou a área de vendas, porque o imóvel é muito caro, então ele tem uma área de venda o mais confortável, mais ampla possível. Ele tem todo o seu estoque no seu centro de distribuição ou na indústria, né? Então ele abastece diariamente uma média de vendas. Isso é feito, na maioria das vezes, inclusive por algoritmos de inteligência artificial. É tecnologia a serviço, né, dessa
desse abastecimento das lojas que tem um ritmo de venda. Cada dia da semana tem um ritmo de venda. Hoje, o presidente liberou, o presidente da Associação Paulista de Supermercado, eu até compartilhei contigo no início da tarde, o percentual, usando os mesmos dias de fevereiro, que é assim que o supermercado trabalha, mesmos dias da semana, no mesmo período do mês. Então, segunda, terça e quarta de fevereiro, com segunda, terça e quarta de março. Nesse mesmo período de mês, a média do supermercadista paulista vendeu 34% a mais. Que absurdo. 34% a mais. Não tem consumo mais para isso, né? É estoque. E é estoque concentrado em categorias de curva que a gente chama curva A. Gêneros de primeira necessidade associados Ou então vai ficar todo mundo curado do coronavírus e sair diabético, obeso, né? Porque as pessoas vão comer esse estoque de comida que fizeram, trancados em casa, a gente vai ter então, mais. exato. Daqui a pouco, imagine que o coronavírus no Brasil resolva fazer o que o menininho de 5 anos, né, falou, que é uma gracinha, né? Ele falou, olha, a professora falou para a gente ficar 15 dias em casa, que se a gente não aparecer, o coronavírus vem, vê que a gente não está aqui, ele vai embora. Imagine que o coronavírus, né, resolva que no Brasil não é um bom lugar para ficar e daqui uns dias vai embora. Esse cara vai sair vendendo para os vizinhos, vai fazer... E pior, né, o preço vai cair, ele vai tomar ainda um prejuízozinho razoável. É. Mas para fechar o entendimento dessa cadeia, o supermercado que a gente vai lá no nosso bairro, ele conhece muito do nosso comportamento. A maioria deles tem um CRM, que é um sistema que entende o nosso comportamento. Ele sabe com que frequência a gente compra fralda, vinho, cerveja, carne, papel higiênico e por aí vai. Ele consegue deduzir, isso são os machine learning, são equipamentos de tecnologia que estão a serviço de entender o consumidor que vai a cada loja brasileira. E a associação que ele faz, bom, se o Rodrigo, que é papai recente, né? Se o Rodrigo vai ao supermercado da casa da vizinhança dele e compra a fralda, ora, o Rodrigo tem criança em casa. Se o Rodrigo tem criança em casa, ele pode consumir também esses produtos. Então, deixa eu oferecer para o Rodrigo também isso. É desse conteúdo tecnológico e de conhecimento que o varejo se apropria para nos atender melhor, para nos oferecer alternativas boas. E é isso que está a serviço de abastecer as lojas. Não é esse consumo inconsciente que a gente está vendo. Esse não tem máquina que pede. Aliás, quem sabe o Moro ajudaria esse povo a encontrar o lugar desejado, que muito brasileiro está pé da vida com essa situação, né? Não, a gente falou da imprensa que não ajuda, né? E sexta-feira a UOL, né, que pertence ao Grupo Folha, foi fazer uma reportagem sobre abastecimento de supermercado e escolheu bem o Santa Luzia, né? Uma referência de rede de supermercado, né? Pô, só tem milionário em volta e gente panicada, né? Senhores de idade, enfim, judeus que já passaram, né? Me perdoe, mas assim já viveram várias guerras, então tem uma cultura, né? Em momentos de maior medo, né? Fazer estoque, esse tipo de coisa. Então, ali é super frequentado pelo um desvio da população. Ali é um. E aí a UOL fez uma reportagem em cima do que estava acontecendo no Santa Luzia, acabando o produto. Imagina quais produtos estavam acabando, né? Tudo Sim. importado, tudo super caro. Como se aquilo fosse a realidade. Então também a imprensa não tá ajudando, né, a trazer um pouco mais de serenidade para as pessoas. Você imagine o conhecimento que essa atitude que eu exemplifiquei agora levaria a todo consumidor brasileiro, que ele pode fazer isso em 1 minuto e meio, vai. 1 minuto e meio ele dá uma aula de abastecimento e ajuda a gente a entender que o meu comportamento de consumo só está prejudicando todo o processo, né? É nesse contexto que a imprensa poderia nos ajudar muito, mas muito mais. Então, e por que a imprensa, né, não foi lá para o fabricante de papel higiênico perguntar, olha, você está com problema de produção, por que essa reportagem não vai ao ar, né? Por que do dono do supermercado, olha, está faltando alimento, tá?
se você vai conseguir repor o que foi consumido hoje. Não, eles esquecem toda essa... Só gera mais pânico, e aí a gente vê esse comportamento em todos, economia real, mercado financeiro, todo mundo apavorado porque não sabe o que fazer. Então, acho que a ideia desse bate-papo aqui, enfim, mais uma vez trazer luz aí aos acontecimentos, tentar trazer um pouco de conteúdo fundamentado, né, com autoconhecimento da sua parte, que enfim, foi uma aula aí. Eu acho a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, né, das situações. Eu acho que a gente está aprendendo muito. Dentro de casa trancado, a gente vai descobrir vários, né? Pô, nós estamos trancados dentro de casa com calor, numa situação mais agradável. Imagina lá os italianos em aqueles apartamentos que têm 40 metros quadrados ali, super antigos, com o frio que está fazendo na Europa. Então, né, de novo, copo meio cheio. Você falou aí de supermercado que está contratando funcionário. Poxa, né, tem sempre um equilíbrio acontecendo, né? De novo, alguma coisa positiva saindo disso. E eu acho que a crise vai fazer a gente ficar muito mais instruído, porque a gente está em casa, né, e está consumindo aí muitos conteúdos bacanas estão sendo gerados, as pessoas estão com mais tempo disponível para isso, né? No meu caso, com um moleque de 3 anos, que vai fazer 3 anos, uma bebê de 3 meses, tendo que trabalhar, acompanhar o mercado financeiro, mas a gente está se virando, está conseguindo. O ser humano é adaptável, né? Outro dia eu li um texto bacana que fala que o ser humano ele é o que ele conseguiu evoluir porque ele é o único na cadeia animal que tem a capacidade de recuperação de um fêmur quebrado. Qualquer animal que quebre o seu fêmur, ele morre, porque ele não consegue caçar, ele não tem um outro animal que cuide dele durante o período de recuperação, e um fêmur demora quase um ano para se recuperar, né? Então, provavelmente, um animal que quebre o seu fêmur, ele vai falecer, e o ser humano é o único que consegue se adaptar. Então, eu acho que a gente está aqui, né, enfim, vamos tirar de letra, eu acho que vai servir de aprendizado. Tempos difíceis fazem homens fortes, e segue o jogo. Importante a gente, né, ter calma, pé no chão, não panicar, né, buscar informação em fontes confiáveis, né, enfim, e vamos lá. A Veda está à disposição, está todo mundo aí que queira trocar, né, um pouco de ideia sobre o mercado financeiro, sobre esse pânico. Quem conheceu o Alcione hoje aqui na live, depois segue ele lá, que tem sempre, diariamente, ele tem uma mensagem bacana aí de vida, de negócios para passar. Então, por favor. E, Alcione, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação, pela aula que foi dada a todos. Tenho certeza aí que quem pôde participar, depois vai ficar gravado, enfim, acho que foi muito bacana. Obrigado mais uma vez, viu? E vamos tentar repetir, se a situação melhorar ou piorar, quem sabe daqui umas 2 semanas aí a gente bate um novo papo. Obrigado, Rodrigo. Eu não tenho dúvida que essa evolução que nós vamos viver semana a semana, dia a dia, vai gerar cenários novos nas próximas semanas, e isso fará muito bem para o nosso aprendizado. Eu sempre gostei muito de problema, eu adoro problema, por isso que eu gosto de gestão, por isso que eu sou apaixonado por negócio, por isso que eu amo consultoria que eu faço. E eu estou embriagado de toda essa imprevisibilidade, mas o quanto você tem que se colocar com um modelo mental aberto, compreende, reage, sempre em cima de um princípio nobre, de um propósito nobre. Leve as pessoas em consideração, leve o objetivo da gente passar disso sofrendo menos, respeitando as pessoas e convivendo bem, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai passar por isso e que a gente guarde isso para contar para a nossa história, porque certamente servirá para muitas outras gerações. Muito obrigado a você e a todos os que estão com a gente, e foi um enorme prazer. Uma boa sorte a todos. Força!
Valeu. Um abraço. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.